Salve, salve, torcida tricolor, de volta aqui no canal do Leste, num domingo mais que especial, não que não seja natural, que não seja normal, pelo contrário, mas com uma vitória do Flu em Fla-Flu. Eu fiquei, nesse sábado, tive uma folguinha, né? Vim falando desde o jogo contra o Dax, por motivos de comemoração de aniversário, e que foi muito bem comemorado, por sinal. Então agradeço a todas as felicitações, os desejos, as mensagens que vocês me enviaram, né? E desculpa não conseguir responder a todos, eu faço o possível, mas estou lendo todos, então muito obrigado pelo carinho de vocês, só tenho a agradecer. Eu prometi que se eu não fizesse uma live eu ia gravar um vídeo sobre o jogo de hoje. Foi o que eu vi, foi o que eu fiz, na verdade, para falar, para analisar o que foi essa vitória do Fluminense, uma vitória muito importante, uma vitória que não me surpreende, sinceramente. Eu vou falar o porquê isso agora aqui neste vídeo. Antes, só pedindo para você dar uma força e deixar a sua inscrição no canal se você não é inscrito, está chegando aqui por agora, ou se você já é inscrito, então já chega deixando o like, já chega dando aquela moral, porque é muito importante aqui pra gente, para ajudar a família Lessa a crescer aqui no YouTube com o canal do Lessa. Então agradeço sempre vocês, são de fundamental importância. Já superamos a marca de 14 mil inscritos aqui e para mim é muito especial, conto sempre com vocês, beleza? Vamos lá então falar desse jogo, dessa vitória do Flu, né, terceiro na temporada, e uma vitória muito especial. Mas por que ela não é surpreendente para mim? Porque eu já esperava, pelo menos eu já esperava, uma postura diferente do Fluminense para esse jogo contra o Flamengo. Esperava um time muito mais atento, um time mais acertado, um time mais aguerrido, né, mais bem postado em campo, e foi o que a gente realmente viu, né? Então eu acertei nessa, não manifestei isso, mas na minha cabeça eu esperava um Fluminense diferente em campo hoje, apesar das atuações ruins que a gente vem tendo até agora, apesar dos erros do Abel na hora de escalar, na hora de fazer as alterações, enfim, apesar de tudo isso, era um Fla-Flu. E Fla-Flu é diferente, foi o que eu falei no Twitter, né, que o lado de lá, a galera do lado de lá, acho que todo mundo só pensa em Flamengo, todo mundo tem medo do Flamengo, que todo mundo se prepara 1000 vezes melhor para enfrentar o Flamengo, porque é o Flamengo. Porra, isso é Fla-Flu. Isso é Fla-Flu, irmão, não é Flamengo, isso é Fla-Flu. E o Fluminense vem jogando Fla-Flu nos últimos 7 jogos. A resposta está aí. O time que mais venceu o Flamengo desde 2019, são 5 vitórias nos últimos 7 jogos, 3 vitórias consecutivas. Isso é para ter troféu? Não, não é para ter troféu. Mas isso engrandece o Fluminense. É um dos pontos altos dessa gestão, que o Fluminense vem jogando o clássico como se deve jogar clássico. Isso engrandece um clube grande. Clube grande tem que ganhar título. Clube grande tem que brigar lá em cima. E clube grande tem que ganhar o rival. Clube grande tem que ganhar clássico, pô. Não tem esse negócio. Clássico não pode ser um jogo comum. Os caras não podem entrar e jogar contra o Dax e depois vir com o Flamengo fazer a mesma coisa. Não existe isso. E não fizeram. Foi uma atuação brilhante? Não. Mas foi uma atuação de garra do Fluminense. De atenção, de postura, de não aceitar a derrota em momento nenhum. Essa foi a postura do Fluminense. Os caras foram novamente para a guerra, num bom sentido, dentro de campo. E batalharam até o final, e o gol foi merecido. Porque o Fluminense foi melhor no segundo tempo. No primeiro tempo, nem tanto, né? Teve menos a bola, mas o Flamengo teve, numa boa parte do tempo, mais o controle da partida, né? O Fluminense teve que recuar as linhas um pouco mais. Ainda assim, conseguiu criar chances, só não criou mais porque é um time que de fato tem dificuldade na armação das jogadas, porque não tem armador, né? Ainda tem as transições lentas, quando recupera a bola demora muito a dar as soluções, a sair jogando. Essa rapidez é fundamental e teria sido fundamental para pegar o Flamengo de surpresa em alguns momentos. Mas assim, Marcos Felipe, grande atuação. E aí eu já começo a falar por ele, porque foi um dia triste para os haters, no Marcos Felipe, né? Não é surpresa nenhuma para mim o Marcos Felipe salvar uma vitória do Fluminense, como ele já salvou inúmeras ano passado, desde que ela assumiu. Salvou muito mais do que falhou, a verdade é essa. Então, assim, é óbvio que eu reconheço algumas limitações que ele tem, as falhas que ele cometeu no ano passado que foram importantes, mas o Marcos Felipe é sim um goleiro muito bom. E negar isso, desculpa, é estar fora da realidade. É um goleiro muito bom, jovem ainda, de muito potencial e formado no clube. E por isso eu acho injusta muitas das críticas que são feitas a ele, muitas por ranço,
Muitas só para dizer que tem razão, porque eu penso isso, eu vou continuar pensando isso, mas não levando em consideração o que ele faz dentro de campo. Porque o Fábio entrou no jogo contra o Audax, nossa, Fábio, que incrível e tal. Não tem nada de... Assim, fez uma boa defesa contra o Audax, mas não foi uma partida espetacular. Foi uma partida do nível do goleiro dele, que é o Fábio, que é um grande goleiro. E eu acho que a chegada do Fábio vai melhorar ainda mais o Marcos Felipe. A minha dúvida é, o Marcos Felipe iria ficar mais inseguro ou iria usar essa chegada do Fábio para se tornar um goleiro melhor? Parece que ele está escolhendo a segunda opção. E aí só quem ganha é o Fluminense. Tomara que o Marcos Felipe continue melhorando, que se firme como titular. Porque se ele for o titular no lugar do Fábio, é sinal que ele está jogando melhor. Porque é muito fácil barrar o Marcos Felipe para colocar o Fábio. Então, se para o Marcos Felipe continuar sendo titular ao longo da temporada, é porque ele está fazendo grandes jogos, como ele fez hoje. No finalzinho, fez 2 defesas importantíssimas e salvou o que seria empate do Flamengo. Não surpreende nada, e não reconhecer que ele foi o nome do time em campo, eu acho que, de novo, fugir da realidade. Felipe Melo e Nino, monstros, jogaram muita bola, muita bola. Nino voltou, relembrou aqueles velhos tempos, né, quando ele estava na sua melhor fase com a camisa do Fluminense. Fez um grande jogo. Felipe Melo também liderou o time. É um jogador que exagera nas reclamações, isso me incomoda muito, sempre me incomodou, não é porque ele está no Fluminense agora que vai deixar de me incomodar. Incomoda demais em alguns momentos, algumas posturas que ele tem em campo, mas no mais, provocar o Diego, falar que é meu vice, é do jogo. É do jogo, é só o seu Gabigol que pode provocar. É só o seu Gabigol que pode dar risadinha. É do jogo e faz muito bem o Felipe Melo, desde que seja com respeito, sem agredir o adversário, sem ofender de uma maneira realmente ostensiva. Isso é provocação, isso é o futebol. E o Felipe Melo sabe fazer muito bem isso, então tá de parabéns. Um grande jogo. André e Iago foram muito guerreiros no meio, seguraram a onda. O André, principalmente, foi fazendo uma partida boa novamente, não batendo cabeça com o Felipe Melo. Isso tende a melhorar com o tempo, esse ajuste de posicionamento. Ele se sentiu mais à vontade em campo. Cris Silva evoluiu, melhorou, conseguiu fazer... Teve bons momentos dentro da partida, apesar de alguns erros ainda. Deu uma canetinha maravilhosa. Foi uma partida já melhor, que mostra a evolução dele, e é legal reconhecer isso também. Porque na hora de criticar e meter o pau, a gente mete. E o Samuel Xavier do outro lado é o Samuel Xavier, um jogador burocrático que não está acrescentando ao time, e que o Abel precisa reconhecer isso. Que o Calegari não é pior que o Samuel Xavier, não é inferior a ele. E marca mais. Só que, infelizmente, o Calegari entra no jogo e é expulso de maneira absurda por esse árbitro medroso, sem culhão, por esse árbitro limitado, e deixou os jogadores mexerem com a cabeça dele e fazer o que quiser lá com ele em campo. Que o Vitinho dá um soco na cara do Calegari e o Calegari vai expulso. É inacreditável. Inacreditável. Enfim, ele acabou levando a pior aí, mas é um jogador que tem tudo para ganhar essa posição na lateral direita. E o Fluminense errou sim em não ter contratado o lateral, em ter contratado 2 laterais para a esquerda, quando tinha o Marlon que terminou bem a temporada, muito melhor do que o Samuel Xavier, e não contratar nenhum jogador para a lateral direita. Enfim, critérios que às vezes a gente não entende. E no ataque, o Fred, mais uma vez, foi praticamente inexistente, não conseguiu produzir muito novamente, está sofrendo mais esse ano. Para mim, essa impressão para mim é bem clara. Está sofrendo bastante para entrar nos jogos, para conseguir produzir de fato. O William Bigode participou bastante, se movimentou, correu muito, se esforçou muito também na marcação. Luiz Henrique também, a mesma coisa, conseguiu fazer algumas boas jogadas. Infelizmente sentiu depois, acabou sentindo câimbras, forçou demais, uma pena, mas também fez um bom jogo. E o Arias entrou no segundo tempo mais uma vez bem, isso é muito legal. Parece que o Arias está de fato evoluindo, está bem mais à vontade que no ano passado, e está sendo importante. Hoje, mais uma vez, com estrela, de novo com a colaboração do goleiro adversário, o Hugo frangou, ele baixinho conseguiu testar e fazer o gol da vitória. Então tem uns pontos positivos, a evolução como conjunto da equipe, pelo menos defensivamente, melhor do que nos outros jogos. Alguns jogadores tecnicamente também melhor, mas tem outros pontos negativos. Eu não acredito nessa ideia de um time sem armador, um time sem um jogador para pensar, para organizar jogadas. Eu não consigo acreditar. Mas o Abel, pelo jeito, acredita bastante. Então eu acho que isso não vai mudar por agora. O Natan não ter entrado
para mim, enfim, principalmente quando o jogo estava 0-0, né? É lamentável. É um jogador que ele tem boa capacidade de marcação, só que cria muito mais. Então poderia ter entrado no lugar do Iago antes, depois o Martinelli acabou entrando. O Ganso ia entrar finalmente quando ia estrear na temporada, né? A substituição, ele tem que voltar para o banco. Não entrou naquele momento, mas só ia entrar se o Fluminense tivesse levado gol, ou seja, só ia entrar um armador se o Fluminense tivesse saído atrás do placar, se tivesse levado gol. Quando estava 0-0 para buscar a vitória, esse jogador não iria entrar. Então, assim, eu acho lamentável, a não ser que, na verdade, o Ganso estava ali, né? Eu acho que talvez ele até colocasse o Ganso, se tivesse 0-0, né? Eu tinha chamado ele um pouco antes, eu acho, mas depois que ele pediu para segurar, mas só que o gol foi anulado e o Ganso não entrou. Então, assim, difícil entender, eu não consigo pensar o time dessa maneira. Eu acho que tinha que ter um jogador, tem que ter, porque você joga com 3 zagueiros, os 2 alas não são muito agressivos, principalmente Samuel Xavier, então não criam muito, não são jogadores que chegam para finalizar, que pisam na área, que são agressivos, que finalizam, enfim. Então você tem muito pouca munição, e às vezes os atacantes têm que se virar para pegar e resolver tudo sozinho. Às vezes a bola não chega com qualidade. O lance do gol hoje, mais uma vez, foi um lance fortuito. A verdade é essa. Não num frango do goleiro. Senão esse gol muito provavelmente não teria saído. Então, assim, não adianta querer passar o pano para pelos problemas do time porque ganhou o Fla-Flu, porque ganhou o Clássico. Tem problemas, os problemas continuam aí. Para mim não foram solucionados. A diferença é o quê? Porque hoje os jogadores entraram muito mais atentos, entraram para jogar uma final, entraram para jogar um Clássico. Então os erros hoje eles foram reduzidos. Mas as dificuldades continuam basicamente as mesmas. Então é preciso se atentar para isso. Houve uma evolução sim, e é preciso que essa evolução continue para que chegue lá no dia 22 para enfrentar o Milionários com um futebol melhor, mais seguro, né, com mais capacidade de criação, mais versatilidade ali, de ideias no ataque, porque o ataque continua na escassez. O ataque continua, os atacantes continuam tendo uma dificuldade enorme de finalizar, para fazer o gol. E claro, isso é reflexo da quantidade de chances que o time cria também. Da falta de um jogador para deixar também os atacantes numa situação melhor. E pelo jeito o Abel não vai rever isso agora. Então vai torcer para que realmente as coisas aconteçam e aconteçam bem para o Fluminense daqui em diante. Por hoje, é vitória para comemorar. Óbvio, é clássico, é bater o rival. Isso sempre tem que ser comemorado. A partir de amanhã, é continuar buscando essa evolução para que a gente possa ver, de fato, um futebol mais bem jogado em campo, um time com uma ideia mais clara, um time mais capaz de agredir o adversário, de criar chances. É isso que a gente quer ver desse Fluminense e tem jogadores com capacidade para fazer isso. Vamos ver se realmente a gente vai poder ver isso nas próximas partidas, até porque quinta-feira já tem outro clássico, quinta-feira já é o Botafogo, mais um adversário difícil que o Fluminense vai ter pela frente, mais uma oportunidade do Abel e também dos jogadores mostrarem que de fato estão evoluindo. Então se você discordou de alguma coisa dessa análise, deixa aí sua mensagem aqui nos comentários que a gente troca ideia, deixa o like no vídeo, mais uma vez peço a vocês, reforço aí, é muito importante, deixa aí seu like e se você não é inscrito, se inscreve aí porque a gente está crescendo aqui no canal do Lessa e a intenção é crescer cada vez mais. Valeu galera, obrigado aí pela participação de todos, mais uma vez obrigado pelas mensagens de feliz aniversário, um grande abraço e tamo junto.